bom dia, muito bem-vindos ao painel de farmacêuticos na indústria. Este evento é realizado pelo Instituto Rios Educação. Eu, professor Francisco Corrêa Júnior, um dos consultores da equipe da Rios Educação, tenho a honra de dar a vocês bom dia, as boas-vindas a esse nosso evento. Esse evento pretende abordar vários aspectos da indústria farmacêutica, 7 painéis ao longo do dia, tratando de vários assuntos, vários temas, várias atividades desenvolvidas pelo farmacêutico dentro da indústria, desde a produção, a farmacotécnica, controle de qualidade, garantia da qualidade, aspectos relacionados ao marketing, farmacoeconomia, enfim, 7 painéis com farmacêuticos que atuam na indústria. Farmacêuticos que a gente pode chamar de mão na massa. Inicialmente, o que é o Instituto Rios? A Rios Educação, Rios, na verdade, é o acróstico do termo Health Education Applied to Life Sciences, ou Educação em Saúde aplicada às Ciências da Vida. Por isso, Rios, que a gente pode traduzir também como curas. Enfim, a Rios é um instituto que foi criado para levar cursos, treinamentos, capacitações, consultorias, não só para a área farmacêutica, mas para toda a área da saúde. Convidamos diversos profissionais com expertise reconhecida no mercado para serem nossos consultores. Farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, dentistas e biomédicos, enfim, todos os profissionais da área de saúde que possam contribuir com sua experiência, não apenas como bons professores, mas com experiência profissional, para levar cursos, capacitações e consultorias para empresas na área da saúde. Hoje é o nosso primeiro evento. Coincidentemente, um ano de existência da Rios Educação. E realizamos o nosso primeiro evento destinado ao público farmacêutico. Farmacêuticos na indústria. O projeto Painéis da Rios Educação ainda prevê outros temas, outros painéis que serão abordados, voltados para a área de práticas integrativas em saúde, para a área de recursos humanos na saúde. Enfim, acompanhe as redes sociais da Rios Educação, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, e vocês terão, além de publicações diversas da área, publicações científicas, atualidades, terão também vídeos, treinamentos, capacitações, alguns deles gratuitos. Quem acessar o site da Rios Educação já poderá perceber que existem diversos cursos, diversas capacitações liberadas, né? A grande maioria na área de medicamentos, mas também plantas medicinais, práticas integrativas em saúde. Enfim, conheçam a Rios, conheçam o nosso site, conheçam nossa equipe. E hoje, de forma brilhante, né, vou usar esse termo, nós temos vários colegas que atuam na indústria farmacêutica que vão dividir conosco, de forma muito generosa, né, gratuita. Vale salientar que esse painel é inteiramente gratuito. Né? Os palestrantes foram convidados e são colaboradores desse projeto. Né? Ele tem inscrições gratuitas para todos, estudantes, profissionais, gerará certificado ao final. E a partir disso, eu já quero deixar para vocês uma dica. Ao final de cada painel, nós teremos um link para um Google Forms, onde você poderá dar sua opinião, deixar registrada a sua presença, garantindo assim o seu certificado de participação, e ainda com isso vai concorrer a um dos cursos da Rios. Curso na área de medicamentos, na área de plantas medicinais, na área de práticas integrativas, enfim, são diversas oportunidades que a gente tem durante esse evento. Eu não posso deixar de registrar aqui os apoios que a Rios recebeu para a realização desse evento.
Primeiro deles, né, e vale registrar de forma muito grata, nós estamos aqui no auditório da Faculdade FECAF, em Taboão da Serra. Aliás, um belíssimo auditório. Pena que com o distanciamento, todos os nossos eventos têm que ser virtuais, vocês não conseguem ter uma dimensão do que é a Faculdade FECAF. Aqui na Grande São Paulo, em Taboão da Serra. Realmente uma instituição muitíssimo agradável, bonita, muito bem estruturada. Agradecemos imensamente a parceria, a ajuda da professora Samira Martins, a diretora da faculdade. Agradecemos também a professora Juliana Pacchioni, que é a coordenadora do curso de farmácia aqui da Faculdade FECAF, que será uma das palestrantes, inclusive, do nosso painel. Conosco também, apoiando esse evento, o Centro Universitário Unifiel, da cidade de Osasco, também na Grande São Paulo. É importante que a gente registre aqui o apoio que nós recebemos na divulgação desse evento do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço a diretoria, em especial a doutora Carla Coura, diretora tesoureira. Agradecer também ao Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul, na pessoa do presidente, doutor Flávio Shinzato, que também, muito gratamente, divulgou o nosso evento, né, o nosso apoio institucional. E, óbvio, agradecer aos nossos palestrantes por terem destinado seu tempo e seu conhecimento para esse nosso evento acontecer. Nosso primeiro painel acontecerá agora em alguns minutinhos, já estão entrando aqui os nossos convidados. O George Gualberto Walter, farmacêutico, farmacotécnico sênior da Eurofarma, e o João Marcos de Assis, também farmacêutico, atuante na BASF. Então, dois especialistas, dois experts na área de farmacotécnica, desenvolvimento farmacotécnico da indústria. E esse é o nosso primeiro painel. Vamos verificar aqui, os dois já estão na área. Quero dar as boas-vindas. Antes disso, eu pediria que todo mundo que está aí assistindo, acompanhando a gente, registrasse aí no YouTube de onde vocês são, né? De onde vocês estão nos assistindo, qual a cidade ou estado, só para que a gente tenha a dimensão exatamente de qual é o nosso alcance. Esse evento, obviamente, é projetado para o Brasil inteiro, naturalmente para o mundo inteiro, né? Já que nós estamos no YouTube. Mas registra aí para a gente de onde você está nos assistindo. Pessoal de São Paulo, do Rio, do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste. Enfim, fala para a gente de onde você está nos vendo. E eu já queria chamar aqui. Deixa eu ver. O George e o João já estão conosco. Já temos acesso ao George e ao João? Só para confirmar aqui. Pronto, entrando. Lembrando, o George Gualberto é farmacêutico da Eurofarma, o João Marcos da BASF. O João Marcos está falando conosco direto de Minas. Pronto, já estão conosco aqui entrando na nossa tela. Bom dia. Olá, bom dia, João. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Perfeito. Então, já queria deixar aqui o meu agradecimento, né, tanto para você quanto para o George, por terem se destinado a nos ajudar nesse projeto, a serem colaboradores, dividir conosco a experiência de vocês. E eu vou sair de cena, porque, na verdade, as estrelas dessa apresentação são vocês. Ok? Então, para todos que estão nos assistindo, um excelente dia. Vários painéis estão aguardando por vocês. Estejam conosco até o final. Um abraço. Volto depois para a gente fazer uma interaçãozinha ao final da palestra. Saindo.
Vamos iniciar aqui a primeira palestra do dia. Seremos dois aqui apresentando, eu, Jorge, farmacêutico, industrial. Eu trabalho na empresa Eurofarma hoje, com pesquisa e desenvolvimento, e já estou há alguns anos trabalhando nesse setor e espero contribuir hoje com essa palestra a todos. E João, fala um pouco de você. Sim, eu sou o João, sou farmacêutico, sou formado na Universidade Federal de Ouro Preto, fiz meu mestrado na USP, aqui em São Paulo. Atualmente eu trabalho na empresa BASF, é uma empresa química que produz recipientes farmacêuticos, mas eu trabalho na área técnica, dando suporte técnico aos farmacotécnicos aqui da região da América do Sul. É isso. Jorge, pode falar um pouquinho do como que é o panorama da indústria farmacêutica aqui no Brasil, atualmente? Isso aí. Vamos falar agora de coisas importantes. O que nós temos hoje? É o tema principal do dia, né? Falar sobre a atuação do farmacêutico industrial. E o que nós temos hoje de interessante, né? Qual o cenário a que chegamos, né? O setor industrial farmacêutico, logicamente, ele manteve-se em constante evolução ao longo de mais de décadas. Logicamente, iniciou-se com algumas empresas pequenas que, com diferentes mudanças, tanto no cenário econômico nacional, com maiores investimentos, com maior interesse também do governo em proporcionar maior distribuição de produtos farmacêuticos ao público, chegou ao que nós temos hoje como grandes empresas, até multinacionais, com atuação intensa no país. Então, o que nós vemos do setor farmacêutico, né? Diferente de outros bens de consumo, nós temos medicamentos. E é claro que os medicamentos eles são decisivos na vida das pessoas. Avanços em diferentes pesquisas e com novas tecnologias, modos de fabricação mais eficientes, acabam trazendo produtos com melhor acesso, produtos inovadores, muitas vezes para tratamento de doenças antes. Multidisciplinar, mas o farmacêutico está presente nessa área. Às vezes fala só do médico, sim, está combatendo a pandemia diretamente com os pacientes, mas existe um profissional que às vezes é nem tão falado, mas que ele está lá atrás tentando a todo custo desenvolver, vão melhorar uma formulação e tudo mais. E isso é devido a nós farmacêuticos aqui. E isso é bem legal, acho que é gratificante você, farmacêutico, estar trabalhando numa indústria e pensar, poxa, estou trabalhando para um produto, um medicamento que pode ser utilizado no tratamento ou alguma coisa paliativa para uma pandemia dessa aqui do coronavírus. E aí a gente tem diversas áreas aqui. E uma das áreas que a gente vai falar hoje é exatamente esse desenvolvimento farmacotécnico. É onde eu atuo, onde o Jorge atua, é uma área bem interessante. E qual que é a nossa responsabilidade? Principalmente, hoje eu não estou tão diretamente ligado à indústria farmacêutica, mas o Jorge está, mas eu já estive do meu passado, mas eu tenho ainda um certo convívio com essa área. E o que o farmacotécnico, a gente chama, o farmacêutico que trabalha nessa área, ele é responsável? Esse setor é responsável exatamente para desenvolver os novos medicamentos para essa indústria. Então, quando a gente pensa em um novo lançamento, um novo produto, como fazer aquele amontoado de pós se transformar em um medicamento? Essa é a função do farmacotécnico. Aí. Então, somos nós que definimos a formulação de todo esse medicamento, como seria uma analogia a uma receita de bolo.
Então, existe aquele, põe tal ingrediente naquele momento, mistura, faz isso, faz aquilo, para chegar naquele produto num bolo final, por exemplo. O farmacotécnico é ele que coloca um recipiente, coloca um adjuvante, mistura, faz isso até chegar naquela forma farmacêutica final. A gente atua muito ligado a diversas áreas e também junto ao setor de regulatórios, que faz toda a parte de regulamentação dentro do nosso produto, até a Anvisa. A gente está escutando muito, está sendo aprovado para a Anvisa e tal. Todo medicamento precisa ser aprovado para a Anvisa. Então, a gente trabalha junto com esse regulatório, e o regulatório, ele manda toda essa parte documental para provar que aquele medicamento, ele tem qualidade, sempre, segurança e eficácia. Então, não é aprovado um medicamento sem ter essa tríade, qualidade, segurança e eficácia. Então, nós, dentro da indústria, temos que garantir isso, e garantimos e mandamos para a Anvisa vai dar o aval dela e aprovar ou reprovar esse produto. Não só novos produtos, mas existem alguns produtos no mercado que muitas vezes eles precisam ser redesenvolvidos por algum motivo. Então, existe também o redesenvolvimento. Às vezes você pega um produto, uma amoxicilina que está no mercado, ela precisa ser redesenvolvida. Então, isso é o nosso setor de pós-registro, que ele faz, depois que ganha esse registro, ele pode ser que tenha alguma necessidade de fazer alguma alteração, algum ajuste, e então existe esse setor. E a gente está sempre monitorando esse produto durante todo o ciclo de vida dele. O que quer dizer? Desde a aprovação até a comercialização e tudo mais, a gente está sempre verificando dentro da indústria como que está sendo essa produção. Então, a gente está muito próximo à produção também, a essa parte do desenvolver e produzir novos medicamentos. E é exatamente isso que a gente faz. Então, da bancada, a gente começa a trabalhar fazendo pilotinhos mesmos, igual muitas vezes a gente estuda na universidade, na farmacotécnica, aquela pilotinho de 100, 200 gramas, 300 gramas. Então, a gente está lá, começa nessa pequena bancada, para tentar falar assim, olha, qual que vai ser a minha formulação? Qual que é o meu desafio nesse produto? Fazer um produto mais solúvel, melhorar o gosto. Então, a gente também é o farmacotécnico que define, junto, lógico, com outros setores como o marketing, o sabor, a cor do medicamento. A gente coloca vida a esse medicamento aí. Muitas vezes a gente até chama de nossos filhos, cada projeto, cada medicamento que a gente desenvolve. Então, desde isso, desde a bancada até o lançamento e o desenvolvimento desse novo medicamento. Ou o redesenvolvimento, um medicamento que já está no mercado, eu faço um redesenvolvimento dele, também eu volto muitas vezes para a bancada e faço toda essa análise de novo aí. E o Jorge, né, Jorge, você que, como diz, é o que você faz mais no seu dia a dia. Todo dia você tem algum medicamento novo aí para desenvolver, correto? Isso aí, João. Realmente, por mais diferente possa parecer, mas os medicamentos também cabem atualizações. E muitas vezes elas vêm de uma alteração de um fármaco, do fabricante, da sua rota de síntese, ou até mesmo de um processo que eu quero melhorar, quero aumentar, eu quero melhorar a sua eficiência, eu quero inserir algum recipiente com uma característica um pouco melhor, com as mesmas propriedades, ou propriedades diferentes, que eu queira melhorar a eficácia desse medicamento. E logicamente que todo esse processo acaba cabendo, muitas vezes, chegando ou no medicamento melhor, ou muitas vezes no medicamento diferente, com uma forma diferente. Às vezes eu tenho uma solução açucarada, um xarope, que eu quero transformar em um produto sem açúcar, e que muitas vezes eu estou sempre evoluindo esse produto que eu tenho no mercado, ou que eu estou trazendo novo para ele. Sim.
Continua aí, João. E qual que em geral, como que é um perfil desse profissional farmacotécnico? A gente mexe muito com pesquisa, ler, estudar, porque cada vez mais chegam medicamentos desafiadores para a gente desenvolver. O que é desafiador? Muitas vezes com uma estabilidade bem difícil, ele é muito instável, então preciso estabilizar esse, então pensar qual processo, os processos farmacotécnicos também de produção também vão melhorando. E aí, então, eu tenho que me antenar, eu tenho que ter essa curiosidade de me antenar sempre. Às vezes, olha, hoje a gente está falando de produção contínua, isso nem era tocado há um tempo atrás. Hoje, por exemplo, o meu mestrado foi em extrusão, hot melt extrusion, para solubilização. Quem disse, vamos falar assim, quando eu estava entrando na indústria, que isso era tão divulgado aqui no Brasil, principalmente. Então, essa curiosidade, esse caráter investigativo é primordial para um farmacotécnico. Dinâmico, porque você vai, uma hora você está fazendo isso, uma hora a gente está na bancada fazendo um teste, outra hora a gente está fazendo documentos, a gente está preenchendo, hoje a gente tem que reportar tudo que a gente faz, então tem que estar toda essa hora, todo um momento, às vezes eu estou em uma reunião, às vezes eu estou conversando com o marketing para definir qual a cor que ele quer, qual que é a cor, eu mostrar para ele um protótipo proativo, a coisa principalmente nesse mercado de genéricos, quem lança primeiro ganha, então a gente tem que ser rápido das coisas, já pensar lá na frente, olha, eu vou fazer esse teste, vamos pensar como poderia ser, buscar outras ferramentas como o QBD, por exemplo, tudo mais. Resiliente, nem sempre a gente tem sucesso. Isso quantas vezes a gente já fez um produto achando que ele estava ótimo, mandamos para análise e não estava, então tem que voltar e pensar e tudo mais. Relacionar bem com boa parte das pessoas. É um setor que eu acredito que interage com todos os outros setores da indústria. Todos os outros. Se você me falar compras, eu interajo com compras, eu interajo, por isso aqui, relacionamento com marketing, assuntos regulatórios, produção, o pessoal de analítico, garantia da qualidade, compras, validação, todo mundo, porque eu estou desenvolvendo um novo produto, então eu participo de todas as etapas, desde às vezes ver o que é o perfil desse produto, o que ele vai ser, conversar com a garantia para ver se está tudo certo a parte de documentação, da parte de produção, ir para a máquina lá para a etapa produtiva. Então, a gente é dinâmico, tem que ser dinâmico, relacionando com todo mundo e nunca vai ser monótono. Um dia você está fazendo uma coisa, outro dia você vai ter outra coisa. Então, quem gostar, às vezes, de chegar no setor e saber o que vai fazer e ir embora tranquilo, não é um farmacotécnico. Às vezes a gente chega pensando que vai fazer tal coisa, quando vê a produção está chamando para fazer alguma coisa, há uma reunião que aparece, então, dinamismo, é bem dinâmico esse setor, mas é legal, para quem gosta, é um pouco, até às vezes até um pouquinho mais acelerado, que vai para lá, para cá, assim, é um pouco do farmacotécnico. Não sei se você é assim, Jorge, se é um pouco assim, eu pelo menos era às vezes um dia, eu nunca conseguia fazer os planos do meu dia, sempre era uma coisinha que aparecia, uma surpresinha aí, que acontecia com a gente. Isso era, não sei como que é a sua rotina. Não, de fato, o farmacotécnico, ele acaba, como ele tem contato com todas as áreas acabam voltando a ele as questões, os problemas, e realmente ele acaba tendo que atuar diretamente. Isso é o dia a dia, não tem como escapar. E por ser um setor extremamente regulado, o que significa que todas as etapas que você faz, você tem que seguir algumas regras, e muitas vezes essas regras você acaba tendo que debater com outros setores. A forma como o teu produto analisa, de onde vem a matéria-prima que você faz, quem fornece a tua matéria-prima, a documentação toda envolvida em todas as etapas. Você vai fabricar, a produção tem contato contigo, você tem que entender
equipamentos que são utilizados, a disponibilidade, qual o estado do equipamento, como você pode atuar. Então, assim, realmente é uma atividade bem dinâmica e, como a gente sabe, por esse ano, coisas acontecem, então coisas dão errado. E aí, realmente, você acaba tendo que ser resiliente e buscar alternativas. Correto, de acordo. E pensando desde a formação, a gente colocou aqui algumas disciplinas e talvez até algumas dicas que a gente pode dar, principalmente para o estudante que quer seguir essa área, e também para o profissional, o que são as características que normalmente a gente vê de um profissional farmacotécnico. Primeiro, as disciplinas que creio que é mais requeridas, lógico, farmacotécnica, tecnologia farmacêutica. Então, é o nosso dia a dia, é o básico, do nosso feijão com arroz. Todo dia a gente mexe com isso. Conhecer de produto, conhecer de recipientes, conhecer de como processos, isso é importantíssimo, como que é uma granulação, compressão, revestimento, como que é fazer um creme. Então, essa é o nosso dia a dia, o nosso feijão com arroz. Operações unitárias, importantíssimo também, que a gente vê como que é uma moagem, por exemplo, agitação, os tipos de hélice. Então, isso está tudo incluso no nosso dia a dia. Só que a gente não é só isso, então a gente precisa de algo mais. Então, as químicas são muito importantes para a gente. Então, a química que seja físico-química, de pensar, uma química orgânica, olha esse grupamento, carboxila, será que ele vai estabilizar, como é que vai ser, verificar, será que tem essa reação, uma reação de Maillard que acontece, verificando isso aí. Então, estequiometria, vamos fazer cálculos, quanto que eu vou adicionar disso, que às vezes é muito em regrinha de 3, mas é básico, mas tem que fazer, então tem que pensar nisso aí. Então a química está presente no nosso dia a dia também, para a gente ter noção, um perfil de dissolução, solúvel, não é solúvel, como que é, esse é um classe 2, baixa solubilidade, o que a gente vai fazer para melhorar, o que é um tensoativo que eu posso adicionar, então tudo está muito envolto também da química. Farmacologia, então a gente precisa saber da farmacocinética, porque eu estou fazendo um medicamento que eu vou avaliar, por exemplo, a bioequivalência, então farmacocinética, que é uma farmacocinética linear e tudo mais, então essa parte aí de onde ele vai ser absorvido, como que ele é excretado, será que existe alguma coisa que eu adicionar que vai atrapalhar, por exemplo, a motilidade gastrointestinal e pode afetar o meu produto? Então a gente também tem que saber isso, essa parte de farmacologia, e não, assim, às vezes nem tanto o porquê a farmacologia, a ação farmacológica, lógico que é interessantíssimo a gente saber, importantíssimo, mas principalmente esses conceitos de farmacocinética aí. Deonto, olha, legislação, a gente é muito regulado, e esse é um ponto positivo para não levar ao mercado qualquer medicamento. Então, todas as indústrias são muito reguladas. Então, conhecer isso, conhecer a regulamentação da indústria em geral, de boas práticas de fabricação, saber principalmente as áreas que cunham a farmacotécnica, estabilidade, a parte analítica, a parte de desenvolvimento, de pós-registro. Então, a gente também tem que ter toda essa noção de legislações e noções de controle de qualidade. O nosso material vai passar por um controle. Então, o que é um teste de TO, de dissolução, de esses testes que estão aplicados, que estão descritos na farmacopeia, o que é uma farmacopeia e tal, microbiologia, um teste de conservante e tudo mais. Então, são coisas que a gente precisa saber, ter noção. Eu não vou fazer um teste de teor, muitas vezes, aqui, mas eu preciso saber interpretar esse resultado, para poder até mesmo discutir, olha, será que meu teor deu baixo mesmo, será que foi algum erro analítico? Então ter essa noção é muito importante e agrega muito
para o profissional farmacotécnico. Ele está linkado com várias áreas. Saber um pouquinho de cada área é interessante, para ele poder, ao menos, argumentar, discutir um pouquinho de igual para igual com aqueles outros profissionais. Então, por isso que há uma ampla gama de disciplinas, de conhecimentos que a gente precisa ter. Falando não só das disciplinas, mas alguns outros pontos são língua inglesa. Olha, a gente lê muito, a gente estuda muito, e boa parte das literaturas são escritas em inglês. Então, os artigos científicos, muitos livros são feitos em inglês. Então, eu acredito, para mim, mandatório, você tem que ler inglês, no mínimo, ler inglês. Escrita e oral, desejável? Sim, porque às vezes você recebe um fabricante do equipamento que vem lá da Alemanha, dos Estados Unidos, aí você poder conversar com ele, trocar informações. Algum outro, às vezes eu trabalho na base, por exemplo, eu tenho interação trago algum técnico lá dos Estados Unidos para fazer uma palestra aqui, então seria legal ter essa parte oral, escrever alguma coisa em inglês, então isso é bem desejável, é um plus aí na carreira. Informática, ninguém precisa saber criar aplicativo e fazer tudo, mas no mínimo um pacote Office, saber trabalhar no mínimo os detalhes aí, noções básicas de informática. Ninguém, acredito, seja o expert da informática, mas a gente sabe mexer nas planilhas, usar um Word, coisas básicas aí. E na faculdade, se for possível, seria bem interessante fazer um intercâmbio ou iniciação científica. Isso demonstra ser um plus na sua carreira, que você está buscando algo a mais. Isso é muito interessante. Iniciação científica é onde você começa a ter aquele contato com o laboratório, porque o farmacotécnico vai muito para o laboratório. Então, saber, às vezes, pipetar, pesar, às vezes as pessoas não sabem nem pesar um material. Então, e na iniciação científica, muitas vezes você consegue ter essa ideia de como fazer isso, dessa introdução ao laboratório, e também, importantíssimo, é escrever relatórios, que hoje o farmacotécnico tem que escrever os relatórios para mandar para a Anvisa, relatório de desenvolvimento, e na iniciação científica nos torna também apto para escrever cada vez mais esses relatórios. E o intercâmbio, além de pode ser que vai melhorar a sua língua, é uma experiência cultural, você pode ganhar muito conhecimento, tanto profissional como pessoal também. Então, isso é importantíssimo, acho que é um bom diferencial na carreira de quem quer seguir, não só acho que farmacotécnico, mas em qualquer área aí, eu recomendo bastante. E, por fim, um estágio na área. Então, se você busca gostou da farmacotécnica, tenta encontrar um estágio em desenvolvimento farmacotécnico, nem que seja, às vezes, um estágio em farmácia de manipulação, já é o início a farmácia de manipulação, muitas vezes, é o que a gente faz em pequena escala, para depois ser transposto para grande escala. Então, tente um estágio na área, que isso é bem interessante, vocês vão ter início do conhecimento mais profundo do que a gente faz. Então, normalmente um estagiário farmacotécnico faz muito processo, a gente passa pelo menos o farmacotécnico, o estagiário que a gente tem no laboratório, ele faz bastante, faz um creme, faz um revestimento, faz uma compressão, faz uma granulação, a gente quer também desenvolver ele, então acho que um estágio na área é interessante e bem importante. Jorge, quer adicionar algo? Não, realmente, de fato, né, a formação do farmacêutico atuando em farmacotécnica acaba sendo uma função de todas as matérias, as químicas, analíticas e as farmacologia, bioquímica, é um condensado. Então, toda a noção que você acaba tendo, você acaba trazendo de volta, pensa no medicamento. Realmente é a junção de todas as áreas. Correto. E
aqui é onde a gente atua. Então, existe atuação no desenvolvimento de medicamentos inovadores, são os novos, o Jorge vai falar um pouquinho de inovações incrementais, radicais, genéricos e similares, é o que a gente mais faz aqui no Brasil. Então, a gente está desenvolvendo o genérico da amoxicilina, do naproxeno e tudo mais, e os similares aqui. Então, isso também tem. Hoje, boa parte das indústrias trabalham com isso. Hoje, as indústrias que genérico estão começando com inovação. Acho que o Jorge consegue falar muito bem, que ele mexe bastante com inovação na Eurofarma. Está crescendo agora e aí está gerando até uma necessidade de um farmacêutico para medicamentos biológicos, é um pouco diferenciado. Aí a gente entraria, até eu incluiria outras disciplinas, que a gente, biotecnologia, e aí a gente trabalhar com parte de medicamentos biológicos. Está crescendo, o Brasil ainda é baby nisso, mas estamos mexendo, trabalhando com isso, a gente vê um aumento das indústrias buscando essa parte. E como eu falei, pós-registro e suporte à produção. Existe também uma área da farmacotécnica que a gente chama de troubleshooting, suporte, tudo mais. O que é? Muitas vezes está acontecendo algum problema lá durante a produção, alguma coisinha. Então, o farmacotécnico vai lá e avalia, olha, não está variando peso. Por que está variando peso? Às vezes a gente pode fazer um ajuste no equipamento para fazer isso. Verifica, será que o ponto da granulação foi diferente? Aí ele vai investigar o que pode ter ocorrido durante as etapas de produção e para que ter gerado aquilo. O pH, então tá fora da especificação. Então, será que aconteceu? Vamos ver. Então, esse é o suporte à produção. É muito requerido, é um trabalho muito dinâmico, todo dia é uma coisa nova. Para quem gosta de produção e farmacotécnica, essa é a área ideal. É aquela agitação toda da produção, porém você está trabalhando de um conhecimento farmacotécnico, você tem um conhecimento maior do produto. Então, na hora de você falar, você vai falando com propriedade sobre o produto, mas dentro da produção aqui. E existem outras áreas que o farmacotécnica pode ir. Muitas vezes um farmacotécnico, e hoje eu vejo muita gente indo para o meio acadêmico, dando aula de farmacotécnica ou aulas de pós-graduação. Então, tenho amigos que trabalham nessa área aí, que trabalham na indústria, mas que também estão indo para o meio acadêmico. Consultorias, estão crescendo o número de consultorias aí. A pessoa que tem um conhecimento muito grande farmacotécnico, ele abre uma consultoria e presta consultoria para as indústrias farmacêuticas. E de vendas de ativos, IFA são ativos, o medicamento, os fármacos em geral, recipientes e equipamentos. Eu fui para essa área. Hoje, eu não atuo na farmacotécnica em si, com o meu conhecimento de farmacotécnica, me deu abertura para ir para a área de vendas de recipientes. Então, hoje eu vendo recipientes, eu dou suporte técnico, então hoje eu dou toda a assistência farmacotécnica aos desenvolvimentos farmacotécnicos. Então, é uma outra posição. Olha, então o farmacêutico pode ir para essa área? Pode, é mais uma alternativa, mas opção para um farmacotécnico ou para um farmacêutico, também pensar, eu posso ir para uma área de vendas aí. Então, existe isso. E no meu setor, é bem visto aquela pessoa que tem conhecimento, que eu vendo sabendo que eu estou vendendo. E aí eu posso dar todo o suporte às pessoas que estão desenvolvendo, porque eu tenho um grande conhecimento do meu material. Então, isso é bem legal aí. Então, é mais um plus que o farmacêutico pode trabalhar, pode atuar, principalmente se tiver esse conhecimento da farmacotécnica aí. Aqui, eu quero abordar com vocês, de uma forma bem sucinta, que eu falei de tudo que a gente faz, o que a gente realmente está lá na bancada faz. O step by step de um desenvolvimento de um medicamento genérico, realizado pelo setor aqui. Então, inicialmente, chega uma demanda para o seu setor, para você falar assim, olha, João, nós vamos desenvolver agora
por exemplo, um medicamento aí, um paracetamol. Então, nós vamos fazer um paracetamol genérico, nós vamos verificar o Tilenol e tudo mais, e vamos fazer isso. Então, inicialmente, a gente vai e começa a estudar. Eu estudo o que é paracetamol, solubilidade do paracetamol, o que o paracetamol é compatível com o que e tudo mais. Eu estudo o Tilenol, que é o referência. Então, olha, o Tilenol revestido, qual que é o peso, qual que é a dureza e tudo mais, qual que é o material de embalagem. Então, você faz inicialmente todo esse estudo sobre o seu medicamento, no caso o paracetamol, e o do medicamento de referência. Então, a gente faz isso aí. Depois, eu vou definir os recipientes que eu vou utilizar. Quais são os adjuvantes que eu vou trabalhar? E quais são as quantidades e o método de fabricação. Então, eu vou adicionar celulose, lactose, eu vou fazer por mistura úmida, o que seja. E aí a gente trabalha nessa segunda etapa aí, fazendo isso. E eu vou, então, definir essa parte de formulação e de processo. E aí eu vou para a bancada fazer isso. Eu vou para a bancada fazer os meus testes, fazer minhas granulações, fazer o processo que eu precisar fazer para obter o meu genérico de paracetamol. E aí eu já mando, principalmente para o pessoal do analítico, eles vão fazer todo o estudo de teor, esse medicamento dissolve da mesma velocidade que o referência e tudo mais, então vai para testes aí. Depois que eu cheguei e tudo mais, eu vou definir, fazer todos os meus testes de bancada e tudo mais, eu defino a minha formulação e minhas etapas produtivas. Eu vou fazer a minha ordem de produção, a receita do produto. É o farmacotécnico que faz a receita. Então, o que a gente faz? É igual eu falei, a receitinha do bolo. Adicione isso, mais isso, misture por tanto tempo e tudo mais. Então, é o farmacotécnico que vai fazer isso. De todo o estudo que ele fez em bancada, ele vai fazer isso para uma escala produtiva. E aí a gente gera essa ordem de produção para fazer os meus lotes pilotos. Lotes pilotos eu vou realizar para fazer. Olha, eu fiz tudo em pequena bancada, agora eu vou fazer um tamanho maior para verificar se está sendo reprodutível e esse produto está ok. E aí eu faço meus lotes pilotos, vou colocar esse material em estabilidade, vou fazer todos os estudos que serem pertinentes, uma equivalência farmacêutica, se for, no caso, posso fazer uma bioequivalência e tudo mais, aí eu já mando esses lotes pilotos para essas análises. Depois, a próxima etapa junto com meus amigos do regulatório, a gente vai coletar todos os documentos, tudo documentado, do meu processo, do processo analítico, de tudo, desses resultados de estabilidade e tudo mais. Então, com base nesses documentos que comprovam que o meu material tem qualidade, segurança e eficácia, o pessoal do regulatório manda essa documentação para a Anvisa. E a Anvisa, depois de um tempo, ela vai ler toda essa documentação e vai falar aprovado ou está reprovado, às vezes você precisa, me manda mais um documentozinho aqui e tudo mais, que eu preciso avaliar, e aí depois que ela aprova, ela me dá o direito de comercializar esse material. É isso, e aí quando comercializado, qualquer um pode comprar e administrar. É isso que a gente está, por exemplo, esperando da vacina. Hoje mandaram todas as documentações das vacinas, agora a Anvisa está lendo, ela vai avaliar, pode seguir pedindo mais documento, mas ela vai avaliar e a hora que ela sentir que tem segurança, eficácia e qualidade daquelas das vacinas, ela vai aprovar, liberar para o público. É isso. O Jorge, algum ponto para acrescentar? João, tá excelente ali. Realmente o que a gente acaba. É um slide, mas o que fica claro ali é que realmente são inúmeras etapas. Sim. E não é tão simples. Exato. Realmente, o volume de dados, de informações,
Acho que a imagem, a figura que você colocou aqui no cantinho dessa pilha de papéis, de fichários, é realmente assim, não é uma ilustração, é de fato assim. Então, é muito documento, é muito papel, que a gente precisa, exatamente, precisa de ter uma comprovação. Por isso a gente é muito regulado e isso é ótimo para mostrar que a gente tem qualidade. Então, a gente manda pilhas e pilhas, e imagina quanto tempo demorou para fazer essas pilhas de documentos. Então, exato. É muito tempo. E gera o entorno, depende de cada produto, mas pode gerar 2, 3, 4 anos para ser uma aprovação da Anvisa. Então, depende de produto, depende de como é que estão as coisas. A Anvisa está um pouco mais rápida, mas é um tempo longo. E para desenvolver um produto, às vezes, pode ser que você desenvolva ele em 6 meses, 1 ano, às vezes até mais, depende da dificuldade dele, correto? Isso aí. Genérico. Não estou falando nem de inovador. Inovador é outra história que aí vai tempo. Aí vai tempo, leva bastante tempo aí. Sim. Bom, como a conclusão aqui da nossa apresentação, o João apresentou, digamos assim, o estado da arte, dos requisitos, né, em que você acaba se baseando, tendo que se fundamentar para chegar no medicamento. Qual que é o porquê esse volume de questionamentos, de dados? O medicamento ele tem um potencial tanto para trazer um número grande de pessoas, como também causar um enorme problema à saúde pública. Por isso, essa forma que há esse controle, digamos, esse acompanhamento da própria agência sobre os produtos. Eu acredito que não há no mercado outros tipos de segmentos que sejam tão monitorados quanto o farmacêutico. O que nós temos de agora para frente, né, de perspectivas futuras, né? Logicamente, como o setor industrial ele está em constante mudança, a população mundial sempre está aumentando, a demanda por medicamentos também vai sempre aumentar. E, logicamente, que eu vou precisar de novos profissionais que venham agregar ao setor. Então, como farmacotécnico, qual que é a demanda que a gente precisa? Realmente um embasamento profundo, logicamente um conhecimento sobre o que está acontecendo hoje, fala-se muito sobre essa revolução, nova revolução, indústria 4.0, e inovação, porque eu sempre acabo precisando trazer coisas diferentes, é um mercado competitivo, então ele precisa realmente ter produtos diferentes. Então, João, vamos passar o próximo aqui, que a gente destrincha melhor. Então, o que nós temos ali? Hoje nós temos o cenário dessa nova revolução, dessa indústria 4.0. O que vem a ser isso? Quando eu penso num processo farmacêutico, logicamente que eu penso num processo complexo, dependendo do medicamento, são diversas etapas. Se eu tenho um produto, eu tenho um ativo ali dentro, ele tem que estar constante em todas as etapas, até o produto final. Eu não posso ter uma perda ali, no final eu dou um jeitinho. Realmente isso é inadmissível. E o que é mais interessante, o processo industrial farmacêutico, a fabricação, não é algo de um país, de uma empresa. Pelo contrário, são informações em que são divididas e compartilhadas no mundo inteiro. Então, muitas vezes, inovações ou o próprio tipo de processo empregado, ele acaba sendo discutido por todas as empresas, porque acaba sendo um interesse comum. E o que traz essa revolução à indústria farmacêutica? Todos os setores, inclusive o nosso órgão regulamentador, órgãos internacionais, outros órgãos de outros países, como a FDA, o EMA, europeu, eles sempre buscam qual informação? Se você faz um produto farmacêutico, quanto mais dados você tiver, melhor. Isso traz segurança para o produto, isso traz segurança à população.
E como é que eu trago mais dados? Conhecendo o produto. Então, quem que é realmente o profissional que está em contato com isso? É o cara que desenvolve, o cara que está diretamente ligado ao desenvolvimento da formulação. Então, conhecer as formas como aquele produto é feito, as características dele, qual o comportamento dele num processo em bancada, num aumento de escala, em equipamentos diferentes, quais as ações e qual o impacto desse produto. Tudo isso é que realmente as agências buscam e realmente a empresa busca trazer numa documentação mais robusta. Por quê? Se eu acabo conhecendo melhor o meu produto, eu consigo processá-lo, fabricá-lo melhor. Se eu faço isso de uma maneira mais organizada, mais fluida, eu consigo ter menos perdas, eu consigo ter uma eficiência melhor, eu consigo baixar os meus custos, e logicamente isso acaba sendo um diferencial para todo mundo, para a empresa e também para o consumidor, que chega a um produto com um custo mais acessível. Então, logicamente que as tecnologias que nós temos hoje, passíveis de serem aplicadas, um monitoramento eletrônico, um acompanhamento online de máquinas, um teste de produtos diretamente na área de produção, um acompanhamento de diversos lotes, quanto à sua qualidade rapidamente, isso acaba sendo um diferencial para acompanhamento do produto, para a sua qualidade e, logicamente, uma maior confiabilidade das agências. E, logicamente, o que nós temos? Teremos só produtos biotecnológicos no futuro? Não vamos fazer mais comprimido? Não. Os comprimidos ainda são as formas farmacêuticas sólidas mais comuns. É o que as pessoas tomam, o que as pessoas aceitam com maior facilidade. Logicamente, as pessoas não gostam de um comprimido muito grande. Isso, logicamente, ninguém gosta, mas isso acaba sendo o principal ponto e o principal tipo de produto fabricado. Então, logicamente que quanto maior o conhecimento acerca desse processo fabril de materiais, acaba sendo importante. O que nós temos, logicamente, é novas tecnologias, os processos de fabricação diferenciados, como uma fabricação de uma vacina, de um biotecnológico, que é por uma fermentação, uma cultura de células, isso acaba sendo um processo totalmente novo, isso acaba vindo com uma maior intensidade nos próximos anos, acaba sendo uma demanda por esse tipo de produto. Vamos lá, João. O que nós temos ali? Além disso, logicamente que eu tenho produtos genéricos, eu tenho produtos similares, mas todas as empresas no setor, elas disputam o mercado. É uma disputa comercial. E, logicamente, que eu preciso de um produto diferente, que eu possa explorar um nicho melhor, um tratamento mais adequado, com respostas melhores, às vezes com um custo mais interessante. Isso acaba sendo um diferencial para a empresa. Isso acaba sendo o foco da empresa ter um setor de inovação. E a inovação farmacêutica é você fazer aquela ideia se transformar num produto viável, um tratamento melhor. E isso acaba sendo um ponto focal hoje, porque além dos genéricos que eu tenho no mercado, que já é digamos, uma parcela do bolo muito grande, mas eu trazendo novos players para o mercado, novos produtos, principalmente com uma inovação incremental, como eu mencionei, você fazer um produto com características melhores, uma forma farmacêutica em que eu tenho 2 produtos fármacos diferentes em um só, uma liberação mais cômoda ao paciente, em vez de 3, 4 vezes ao dia, uma única administração, isso acaba sendo interessante para pessoas que acabam tendo um tratamento crônico. Isso acaba sendo uma busca constante da empresa. E, logicamente, um pouco a aplicação nacional, mas maior mundial, uma diferenciação com uma inovação radical, trazer novas moléculas, buscar novas alternativas. Nós vemos que anualmente sempre há novos medicamentos, sempre novos produtos, porque, logicamente, há patologias em que eu ainda preciso ter melhores alternativas. E, além disso, o que nós temos? Esse profissional, diante de todas essas informações que a gente colocou, ele acaba tendo que ser um profissional bem completo, acompanhando o que acontece no mercado, as tecnologias,
mantendo uma base consolidada muito grande, uma capacidade adaptativa muitas vezes muito além do esperado, porque problemas acontecem, desafios são trazidos diariamente, uma dinâmica muito grande, porque você tem a necessidade de combinar diversos setores de atuação, e logicamente que se eu tenho uma formação técnica, eu acabo tendo que acompanhar o que acontece no mundo. Então, logicamente que acompanhar tanto pesquisas, a veiculação de novos materiais, de artigos científicos com informações atualizadas, acaba sendo um diferencial. Então, eu acho que isso acaba consolidando a nossa perspectiva futura aqui. Foi um interessante bate-papo aqui com o João, espero que tenha agregado a todos. Agradeço ao Francisco, a Reusa pela oportunidade, e deixo a palavra com você, João. Sim, não, obrigado a todos. Acho que agora o Francisco, não sei se chegou alguma pergunta, queira comentar alguma coisa. Francisco, tem algo a nos dizer? E aqui tá os nossos contatos, pessoal. Se precisar, se quiser tirar alguma dúvida, alguma coisinha aí, fiquem à vontade, entrar, tá aqui o meu e-mail da BASF, onde eu trabalho. Então, precisar alguma coisa, principalmente na carreira, alguma dúvida, pode contar com a gente. Ok, perfeito, excelente. Muito obrigado, João, muito obrigado, Jorge. Nós temos algumas interações aqui no chat, algumas perguntas que eu queria que vocês respondessem. Na verdade, queria antes também agradecer ao pessoal da Bahia, Cosmópolis, nós temos gente aqui de São Paulo, temos gente falando do Brasil inteiro, do Recife, de Barueri, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Niterói. Muito bacana a interação do pessoal. E tem aqui uma pergunta do Itamar Silva, falando da Bahia. Ele pergunta se há uma padronização de recipientes para que não ocorra uma interação com formulação. Eu acho que isso é bem para você, né, João? Tá bem no foco dos recipientes mesmo. Sim. Eu, como vendedor de recipiente, um ponto que a gente sempre tem é uma noção bem profunda sobre o que a gente vende, sobre a química daquilo. Então, a gente pode sim avaliar qual que é aquele fármaco e avaliar, desde um estudo prévio que a gente tem, se existe algum grupo funcional, por exemplo, do meu recipiente, alguma coisa que por exemplo, ele pode oxidar e gerar peróxido. Então, se esse fármaco é sensível a peróxido, já falo, olha, não é interessante utilizar. Ou, às vezes, eu pensar em outros recipientes, por exemplo, eu tenho uma proteção, eu vou fazer um recobrimento de um ativo para garantir que ele não tenha tanto contato com a umidade. Então, isso é muito dependente de cada formulação, de cada ativo. Então, é algo que a gente normalmente estuda e verifica. Existe setor também dentro da indústria chamado pré-formulação, que também dá um apoio muito grande sobre interação fármaco-recipiente e dá o suporte para esse tipo, para o desenvolvimento em geral. Bacana. E aí tem duas interações aqui, uma que foi feita pela Priscila Martins, que é basicamente a mesma do Reinaldo Cordeiro, Rei Oliveira Cordeiro, e eles perguntam, né, basicamente o seguinte, né, e eu acho que isso pode ser para o George ou para você também, João, qual a sugestão de vocês para farmacêuticos que querem migrar para a área da indústria? Sujeito que hoje, né, o colega que hoje trabalha na farmácia, na drogaria ou no hospital, eventualmente, e deseja migrar para a indústria. Qual é a sugestão de vocês para essa transição de carreira? Jorge, pode ir. Bom, eu acho que a primeira forma que você tem é também tentar trazer uma forma nova de se aprofundar na área industrial, no desenvolvimento. Eu acredito que, assim, muitas vezes a gente demanda de profissionais com experiência. E aí, logicamente, o profissional não tendo experiência acaba tendo uma dificuldade para a gente trazer. Então, o que geralmente a gente busca em paralelo?
esse pessoal tem um conhecimento diferenciado. Uma das coisas que a gente recomenda é aprofundar em estudos diferentes, em áreas, como uma pós-graduação, fazer um curso voltado para essa área, um pouco mais, aumentando a bagagem de conhecimento, e você acaba tendo um diferencial. Não é mais aquele profissional de uma área diferente, sem um conhecimento prático, mas que entrou e se aprofundou um pouco mais, fez um curso paralelo, fez uma pós-graduação e acaba adquirindo mais conhecimentos. Isso acaba sendo um diferencial. Eu acredito que seja uma das formas de poder entrar. E, logicamente, que sempre acompanhando as oportunidades do mercado. Há diferentes vagas, tanto para níveis mais juniores, em que acaba, dependendo da bagagem profissional, a gente acaba avaliando melhor a possibilidade de trabalho e, logicamente, acredito que essas sejam as formas de migração. E você, João, o que você acha? Eu também concordo. A gente avalia muito, às vezes a pessoa não tem uma bagagem da indústria, mas o que ela fez na universidade? Às vezes ela falou, olha, fez uma iniciação, então ela já tem alguma coisinha que, apesar dela não ter experiência, mas eu posso aproveitar disso. Ela fez um mestrado, um doutorado, isso é excelente. Hoje a indústria está valorizando mais um profissional com um mestrado, um doutorado, principalmente que estamos iniciando mais na área de inovações e tudo mais. Então, isso é bem valorizado. Então, acho que ter um diferencial, correr atrás por algum diferencial para atrair para aqueles recrutadores. Principalmente, aí normalmente vai entrar sem uma experiência tão grande, muitas vezes vai entrar como um júnior na indústria. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade também para olhar esses currículos aí, que mostram algo a mais. Muito bom. Isso, inclusive, tem a ver com aquilo que a Priscila Martins tinha comentado, que justamente, né, ela fala de ser graduada há pouco tempo, desde 2018, e ter basicamente o estágio na área de farmácia industrial, na área de farmácia escola, e pensa na possibilidade de uma pós-graduação. Então, é exatamente o que vocês falaram, né? É adquirir esse diferencial que vai vai aumentar as chances desse profissional no mercado. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigado. Em nome do Instituto Rios Educação, quero agradecer ao João Marcos e ao George Walter por dividirem conosco aí essa experiência fantástica de estarem atuando na indústria farmacêutica como farmacotécnicos, e acho que todo mundo que assistiu aqui teve realmente uma grata surpresa e se sentiu muito bem atendido, né, nas expectativas quanto a essa palestra. Muito obrigado para vocês e espero contar com todos no próximo evento. Quem sabe, quando tivermos a presencialidade, que vocês possam dar palestras, cursos para a nossa equipe aqui. Enfim, muito grato para vocês. Nós que agradecemos. Obrigado, Francisco. E sucesso a todos. Isso aí. Sorte. Perfeito. Depois dessa palestra excelente do João e do George, a gente vai entrar agora já no nosso segundo painel, né? O nosso tema sobre a área de controle de qualidade. Para esse tema, nós temos 3 colegas farmacêuticos, 3 convidados que atuam, ou atuaram também, né, em diversas frentes do controle de qualidade. Tanto controle de qualidade físico-químico, quanto controle de qualidade microbiológico, tanto a análise de matérias-primas, né, insumos ativos, embalagens, água, enfim. Eles vão descrever um pouquinho da experiência deles em suas empresas. Então, nós estamos convidando para essa palestra o Geilton Nunes e a Viviane, né, Viviane Jesus Silva, que são farmacêuticos que atuam na indústria Chiesi, né, no controle de qualidade. E estamos convidando também o Maurício, que atua com o controle de qualidade no laboratório Angen,
ou Bérgamo. Então, eles vão dividir um pouquinho da experiência deles aqui conosco. Vamos só ver se eles já estão na sala com a gente aqui. Só para localizá-los.